Olá, o meu nome é Vera de Melo e este é mais um podcast, O que diz o teu coração. Podcast com o patrocínio de Viva Melhor, complementamos a sua vida. Hoje, com o produto em destaque, o Vitasol, o multivitamínico que lhe devolve a vitalidade dia após dia. Vai sentir claramente a diferença. Hoje, a minha convidada é aquela nutricionista que todos queremos ir. Sabem porquê? Nunca nos pesamos. Comigo hoje, Patrícia Moura. Explica-me lá isso, porque é que nós não nos pesamos. Claro que é uma brincadeira, não é? Porque tu não dás bem consultas a adultos, ou dás, já vemos isso, dás mais consultas a bebés, mas depois acabas também por mudar toda uma vida de uma família, não? Olá Vera, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu, minha querida. Eu espero que toda a gente goste de ir à nutricionista. Tens ilusões, não é? Nós andamos todo o tempo só a pensar que temos que ir e que Aquela se ela altura não da nos pesasse. pesagem. E que depois não é só o peso, não é? Não é só o peso, porque antigamente era só o peso que contava, Agora não é? não, agora é as medidas. Agora temos que saber tudo, não é? Massa gorda, massa magra, gordura visceral, todas aquelas coisas, não é? Que assustam quando, principalmente, nós fazemos São algumas valores asneiras, não é? assustadores, não é? E esta ideia de ir à nutricionista levar na cabeça, não é? E efetivamente, eu não sou a nutricionista que dá na cabeça, nem sou a nutricionista que vai pesar, porque eu trabalho essencialmente com bebés. Até aos 2 anos eu trabalho muito a parte da introdução alimentar, ou seja, a introdução alimentar começa ali por volta dos 6 meses do bebê e eu normalmente acompanho as famílias até aos 2 anos. Eu digo na brincadeira que não há pesagem, porque primeiro as minhas consultas são maioritariamente online e portanto não há aqui esse controle de peso mais físico, embora, claro, usemos sempre as pesagens que o bebê tem de todos os controles, mas também porque eu acredito numa nutrição que não é só baseada no peso. Que nós, enquanto seres, somos muito mais do que um peso, somos muito mais do que uma medida, um número. Exatamente. Não é? E portanto eu acho que isso também foi o que me fez muito afastar das consultas de nutrição de adultos, que eu já não dou há algum tempo, porque efetivamente... Estou-me a sentir tranquila agora. Pronto, podemos continuar. Porque eu acho que é muito injusto nós irmos a uma consulta e quase que definir o meu sucesso o peso que está na balança ou o peso da massa gorda, quando há outros critérios que eu posso avaliar. Sabes, aqueles dias em que parece que o corpo e a cabeça andam a meio gás? Falta energia, o foco desaparece e até o humor fica diferente. O Vitasol da Viva Melhor é o multivitamínico complexo que te devolve a vitalidade. E quem o toma sente a diferença em poucos os dias. Tem todas as vitaminas e minerais essenciais, mas vai mais longe. Inclui probióticos e prebióticos que equilibram a flora intestinal. Por isso melhora a energia, o intelecto, o sistema imunitário e ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga. É o suplemento ideal para as mudanças de estação ou fases mais exigentes, porque o corpo precisa de defesas, mas a mente também. Vitasol, a vitalidade que se sente. E às vezes tu não consegues mesmo, não é? Sim, há vários fatores que interferem. Às vezes a pessoa faz tudo certo, ou tudo aquilo que pelo menos a nutricionista mandou e não consegue, não é? E como é que se depois lida com essa frustração, não é? E também eu notava muito que as pessoas às vezes desmarcavam a consulta porque se tinham pesado em casa, claro. E porque não iam, e porque quase que só iam à consulta se tivessem os resultados que às vezes achavam que nós queríamos ver, não é? Eu acho que toda a gente já passou por isso. Pois é. E às vezes, ok, o peso não desceu, mas eu sinto melhor, tenho mais vitalidade, até as calças que antigamente apertavam agora já não apertam, não é? Ou seja, há muito mais que o peso. Estás a tocar aí numa coisa importante, porque eu acho que hoje a nutrição é mais do que perder peso, vê lá se concordas com essa afirmação, é um hábito de vida saudável. Exatamente, e por isso é que eu gosto tanto de trabalhar a parte da introdução alimentar, porque é criar esses hábitos de raiz. Porque e acabas por mudar na família, não é? Mas imagina, as pessoas que estão lá em casa estão a pensar e a ouvir-nos pensam, o que é que leva um bebê, ou os pais, não é? Porque o bebê ainda não vai, não é? Claro. A marcar uma consulta contigo?
Eu acho que é vários fatores. Primeiro, hoje em dia nós temos muita informação relativamente à maternidade e que não tínhamos antigamente, ou seja, se calhar olhando para aquilo que os meus pais fizeram comigo, fizeram mais porque tinha os avós que faziam, as tias, era um círculo muito mais pequeno, e hoje em dia já há muita informação e às vezes até acho que o excesso de informação acaba por ser um problema, e portanto as pessoas sentem que chega aquele momento de introdução alimentar e sentem-se muitas vezes perdidas com muita informação, com a mãe, como é que se faz, não é? Como é que se faz? Eu sei que se calhar aquilo que se fazia antigamente que já não é o mais correto, porque nós sabemos que, por exemplo, muitos produtos que são aptos ou que estão destinados para bebés não são efetivamente os mais aconselhados, não é? E depois há esta dualidade de, como é que eu começo este passo na alimentação da melhor forma possível? Sim. Tu deves-te debater com um conjunto de mitos, não é? Muitos. Tens assim 3 que são os mais frequentes? Sim, olha, muitas vezes há a ideia de que certos alimentos que são alimentos saudáveis que não se podem dar. Ou seja, por exemplo, não posso dar morango ao bebê, ou não posso dar... Pode ser alérgico. Sim, ou que o bebê tem que comer aqueles produtos específicos, ou seja, por exemplo, o iogurte tem que ser o iogurte para bebê, não pode ser o iogurte da família. E aquilo que eu muitas vezes, e digo na brincadeira que sou mais do que a nutricionista de bebés, a nutricionista da família, porque obviamente que quem compra os alimentos para casa são os pais, não é? E, portanto, na prática, os pais acabam também por eles irem, às vezes ganhando um gosto, porque às vezes há essa questão de, eu só vou à nutricionista se eu quiser perder peso, ou nem vou porque ela vai me cortar o que eu gosto, ou porque vai me dar na cabeça, e portanto vão à nutricionista pelo bebê, mas que depois aos pouquinhos também vão mudando esses hábitos. Por exemplo, eu não costumava comprar sementes de chia, e agora já compro sementes de chia lá para casa e todos usamos, ou eu comprava os iogurtes de aromas e agora compramos o iogurte natural para todos. E, portanto, são esses passos assim, que eu acho que são, no fundo, muito importantes. Porquê? Porque estamos a mudar a base, estamos ali a consolidar. E, portanto, eu acho que acaba por ser fundamental começarmos por demistificar a alimentação do bebê, que não é preciso, ou que não é necessariamente diferente da alimentação do adulto. Claro que não damos sal, não damos açúcar, mas pode comer frutas, pode comer legumes, pode comer leguminosas. E eu acho que hoje em dia a alimentação ainda está muito baseada nestes mitos das proibições. E naquilo que nós fazíamos e que ouvimos e que escutou-se durante anos, Exatamente. não é? Durante anos ouviu-se que não podias, não faças, não é certo. Exatamente. Não é? E às vezes é muito engraçado porque depois há esta dualidade que é os avós não percebem, acham que é tudo uma moda. E não te dizem assim, isso é tudo uma modernice. A minha filha trouxe para aqui, isso é tudo uma modernice. Sim. Ou às vezes até dizem que mas o bebê não precisa de ir à nutricionista, porque é que estás a pagar uma nutricionista para o bebê? Ele é saudável. Ou nem está gordo. Exatamente. Ele nem está gordo. É isso, há muito. Mas ele está ótimo, ele nem está gordo. É quase como se só pudéssemos ir à consulta de nutrição se o nosso IMC tivesse está ali lá em cima, não é? E muito também da minha mensagem que tento passar é que uma alimentação saudável é para todos. Quer eu tenha muito peso, pouco peso, quer seja com IMC de obesidade ou com IMC de magreza, não é? Aqui indo para os extremos, porque efetivamente uma alimentação saudável muda tudo e é a qualidade de vida, não é? Exatamente, e é para todos. Estava a ouvir-te e estava a pensar, quem é o paciente mais difícil? É o bebê ou é os pais do bebê? Sem dúvida, os pais. Porque, sem dúvida, porque tu tens uma voz muito doce e acabas quase por encantar o bebê, não é? Mas depois como é que se encanta, passo a redundância da palavra, os pais? Os pais. É muito difícil porque os pais que vão iniciar uma introdução alimentar, eles próprios têm as suas crenças relativamente à alimentação. E medos. Que, não é? Que se engasgue. Exatamente. E eu acho que nós ainda temos muito no nosso subconsciente esta ideia de que um bebê gordinho, um bebê bem nutrido, é um bebê saudável. É um bebê saudável. Sim. E, portanto, isso também foi, no fundo, obviamente o que nos foi transmitido muito pelas nossas vivências, pelos nossos pais, que não viviam, obviamente, na abundância que hoje temos de escolhas alimentares. E, portanto, ainda há muito esta ideia de
independentemente do que quer que ele coma, eu quero é que ele coma em grandes quantidades. Não é? Muito. Então eu gosto de um bebê que coma 300 ml de sopa, que coma um pratão de papa, eu gosto é disso, não é? E às vezes desmistificar que quantidade não é qualidade e que eu prefiro que o bebê coma em qualidade, mesmo que coma pouco, que coma em qualidade, que coma em variedade, eu acho que é o mais difícil de passar às pessoas. E que estratégias é que tu utilizas? Eu acho que é um bocadinho, diria eu, para influenciar / persuadir a alteração de hábitos. Que eu acho que é totalmente diferente, não é? Porque o adulto depois ainda experimenta, não é? Mas se o pai não fica muito convencido, não é? Aquilo que faz é nem fala sobre isso, porque é o seu bebê. Exatamente. Ou seja, é um tesouro, não é? Que está ali, não é? Portanto, tu experimentar qualquer coisa só porque a senhora doutora nutricionista disse, essa é uma coisa que eu acho que é difícil, concordas, não é? Eu tenho muita sorte porque as famílias que me procuram, primeiro já sabem. E estão disponíveis, Estão disponíveis, exatamente. Eu acho que eu digo que vivo muito numa bolha, não é? Porquê? Porque muitas vezes quem vai à minha consulta, às vezes é quem menos precisava de ir, menos entre aspas, claro, não é? No sentido que já são pessoas muito informadas, muito cuidadosas, que querem efetivamente fazer o melhor. Eu acho que o desafio é chegar à outra parte da população, não é? Aquela que se calhar não me procura tão ativamente e passar a mensagem. Portanto, eu acho que em consulta eu tenho muito essa sorte de as famílias do meu público-alvo e das famílias estarem receptivas para aquilo que eu digo, para aquilo que eu oriento. E eu gosto sempre também de explicar, ou seja, vamos fazer isto por este e este motivo. Eu gosto muito de explicar. E o resultado vai ser este. Exatamente, e o resultado vai ser este. É um bocadinho como se fosse um caminho, depois a pessoa vai fixando e acaba por ser mais fácil também interiorizar. Exatamente. Às vezes dizem-me, olha, vou oferecer aquele alimento ou aquela bolacha ou aquela papa que eu sei que não é melhor, quais é que são as consequências? Eu digo, olha, se nós introduzirmos estes alimentos, as consequências podem ser estas e estas. Eu adorava papa quando era pequena. No outro dia vi uma das papas que eu comia quando era pequena, que não se pode falar aqui, mas agora é sem açúcar. Agora as marcas também, obviamente, que se vão alinhando com os novos ideais e, portanto, eu já trabalho há muitos anos e quando eu comecei a trabalhar eu em consulta e vi sempre um guia de compras e tinha muito pouca coisa para enviar. Mas agora não. E depois estava em destaque. Imagina, tu estás às compras, fazes o supermercado, é incrível, não é? Estava em destaque a papa, em promoção. Exato. E, assim a dizer, leva-me, e depois sem açúcar, em grande, do género. Percebes? É saudável, podes levar. Há muito agora esta parte mais do marketing também ir para o saudável, o que eu acho fantástico, porque eu acho que a indústria alimentar, no fundo, tem que andar par a par connosco e, portanto, ter, obviamente, produtos que se vão alinhando com esta nova maneira de olhar para a alimentação do bebê é perfeito. E, portanto, hoje em dia, nós, por exemplo, eu lembro-me de quando comecei, relativamente às papas, porque acho que as papas ainda é um tema muito presente na alimentação do bebê, é quase incontornável. Quando eu comecei tinha uma ou duas que eram boas, hoje em dia já tenho 2 mãos cheias de papas. E também tens papinhas de fruta, as papinhas de fruta são incríveis. Também há sem açúcar. São para os adultos também. Mas é engraçado, porque muitas vezes este segmento da alimentação infantil também muitos adultos acabam, por exemplo, por usar as tais papinhas de frutas, saquetas mesmo. Tu estás a fazer um ar de que não és a favor das papinhas de fruta. Não és a favor. Fruta natural é sempre fruta natural. Está bem, mas aquela papinha... Estás a destruir todo o meu sonho das papinhas de fruta. Uma coisa que eu acho que é uma coisa boa em mim é que eu não sou fundamentalista em nada. Certo, isso é bom. Sim. E, portanto, eu não consigo dizer que elas não têm espaço. Eu acho que todos os alimentos podem e devem ter espaço. E, portanto, as papinhas de fruta podem ter espaço, mas não substituem a fruta, não é? Mas, por exemplo, mesmo eu pessoalmente não gosto. Não gosto da consistência. Mas, por exemplo, mesmo para um adulto, às vezes para um pré-treino, para uma situação mais rápida. A bebê-la no carro, não precisa. Imagina uma maçã, não dá para ir a comer no carro a maçã. Pensa comigo. Está diretamente relacionado com praticidade. Porque se a descascares, mesmo que deites as gotinhas de limão, fica esquisita.
Mas uma banana é fácil. Eu não como bananas, não, desde a gravidez. Então as papinhas de fruta é uma coisa incrível. Okay. Tens estes desafios, porque no fundo estou-me a meter contigo, mas a falar daquilo que é a minha realidade, não é? Claro. Porque no fundo há escolhas que são melhores e piores e depois há toda a vida da pessoa que não é uma vida às vezes fácil, não é? Que é uma correria. Sem dúvida. E tu dizias, e bem, eu estava a ouvir-te e tu dizias, é preferível a fruta natural, sim, mas há determinados contextos que nós não conseguimos ter claro. a fruta natural, não é? Claro, e eu acho que, lá está, o facto também de acompanhar várias famílias e ter este contexto de várias rotinas também me permite perceber que há alimentos que possam não ser ideais para uma família, mas são ideais para outra. E às vezes nós conseguirmos dar resposta às necessidades de cada família é muito bom, porque quanto mais fundamentalistas nós somos, e eu acho que isto é em tudo, sim, mas sim. especialmente na alimentação, quanto mais fundamentalista eu sou, mais eu afasto aquelas pessoas que estão ali naquele limbo que até têm interesse, mas não sei se vou ser capaz, não é? E portanto, se eu tenho se calhar uma família que até vai ter um bebê que está a começar a introdução alimentar, mas olha para fazer uma papa caseira, para fazer fruta, etc., e acha aquilo muito difícil, muito complicado. Se eu sou muito fundamentalista, eu acabo por perder essa pessoa. E acabas por não cumprir o teu propósito, que era ajudar no processo, não é? E se calhar eu posso ajudar então quer fazer uma saqueta de fruta, uma papinha de fruta, ou quer fazer uma papa de compra, então vamos escolher as melhores. Dentro daquilo que há, vamos escolher as melhores. Vamos tentar fazer o melhor dentro daquilo que é as capacidades, porque aqui na questão muito da maternidade, nós não podemos comparar maternidades, porque há pais que ficam em casa, há quem tenha rede de apoio, há quem não tenha, há bebés que aceitam melhor que outros. Ou seja, o que estás a dizer é que um plano dos que tu fazes não é igual para todas as famílias, é adaptado àquela pessoa, àquele bebé. E como toda a nutrição, porque às vezes é muito engraçado, porque pedirem-nos as dietas. Pedirem-nos que estás a fazer, exatamente. Sim. Que quantidade de gramas de carne ou de peixe é que o meu bebé vai comer? E eu penso, vamos pôr esta pergunta num adulto, isto faria sentido? Não, porquê? Porque eu penso, cada adulto tem as suas necessidades. Mas depois parece quando chega ao bebê que é chapa 3 para todos, não é? Que tem que todos comer aquela quantidade de proteína, tem que todos comer aquela quantidade de papa ou de sopa ou de fruto, o que seja, sem termos em consideração que são seres individuais. Claro. Não é? E eu acho que é isto ainda que falta desmistificar um bocadinho. Agora, 3 perguntas difíceis. Ok? Estás preparada? Prepara-te. Fazer o meu melhor. Tu achas que hoje os nutricionistas são mais nutricionistas ou são mais influencers? Porque têm que, de alguma forma, usar as redes sociais para chegar às pessoas. Eu acho que um nutricionista ou um profissional de saúde tem que ser sempre um profissional de saúde. Sim. Eu acho que temos que naturalmente usar as ferramentas que temos hoje em dia ao nosso dispor a nosso favor, não é? Mas eu acho que a comunicação que um profissional de saúde tem nunca pode ser igual à de um influencer, até porque, lá está, tem que ser científica. Tem que ser mais cuidadosa, no sentido em que, por exemplo, a minha página é a minha página profissional e, portanto, eu tenho uma comunicação diferente do que se tivesse a página da Patrícia como pessoa, como influencer. Claro que eu acho que há espaço para dar ali um bocadinho também de humanidade à página, de algum contexto mais pessoal, mas acho que em última análise é sempre uma página profissional. Sim. Outra difícil. Eu não sei o que é que vou fazer a nutricionista, só vou gastar dinheiro. Eu já sei tudo sobre dietas. Quantas vezes ouviste isso? Muitas. Já sei tudo sobre dietas, já sei tudo sobre... O filho é meu, eu é que sei o que é que devo fazer. Na altura dos meus pais, também não existiam nutricionistas para bebés. O que é que tu respondes? Eu respondo que nós podemos ter toda a informação ao nosso dispor e nós muitas vezes temos, mas nós precisamos de a saber usar. Foi bonito agora, foi profunda agora, e faz sentido, não é? Mas nós precisamos de saber usar, e porque
ler papéis ou ler papers, ler guidelines, eu acho que todos nós conseguimos, não é? Agora como é que fazemos depois? Agora como é que vamos pôr a informação que eu acabei de receber na prática? E eu acho que o nutricionista ajuda muito nisso, porque se calhar para o bebê não, mas por exemplo para um adulto, eu sei que se calhar comer fast food ou batatas fritas não é a coisa mais saudável do mundo, mas mesmo assim eu como-as, não é? E portanto, às vezes só... Fazes a escolha de as comer. Faço a escolha. Às vezes só ter a informação não é suficiente, porque eu tenho a informação, mas eu estudei ao longo dos anos para saber trabalhar esta informação. Alguém que não é da área, principalmente da área da saúde, não vai ter se calhar esta análise mais crítica ou este background para conseguir, no fundo, interpretar a informação. E, na verdade, eu não quero que as pessoas estejam para sempre na minha consulta, tanto que normalmente ali aos 2 anos eu dou alta. E capacitas também. Porque eu quero é dar ferramentas para as pessoas conseguirem lidar com essa informação e depois lá está, no fundo transformar aquilo que é a evidência científica em tranquilidade, em respostas práticas, em qualidade de vida, exatamente. Eu estava aqui a pensar assim, nota. Muito difícil. Doutora, eu não sei se a doutora é a pessoa certa para me ajudar, porque eu não sei se a doutora tem filhos, não sei se tem filhos, só tem um, não é? Como é que sabe? Eu acho que esta questão... esta é dura, não é? É. E porque... o eu ser mãe, claro que me dá uma informação de um background mais emocional e mais prático, mas não é um papel científico. E agora colocando a questão noutro contexto, que é, nós hoje em dia vemos muito nas redes sociais pessoas que são mães e porque são mães acham que, eu posso dar resposta aos problemas da tua família. E o que eu vejo depois muito nestas pessoas é que elas conhecem o seu contexto e aplicam a sua visão só àquele contexto. Então acham que se o meu caminho foi por aqui, então o teu também tem que ser. E o papel de um profissional de saúde é perceber que há vários caminhos possíveis e há vários contextos possíveis e há várias realidades possíveis e, portanto, eu não digo que a maternidade não ajude, porque, claro, vai ajudar, mas não é isso que vai definir um bom ou um mau profissional. Mas já ouviste muitas vezes, ou não? Claro que sim. E não te perguntam diretamente? Sim, perguntam. Eu acho respondes? que as pessoas acabam por ser também muito curiosas. E eu isso eu não acho mal. Eu não acho mal as pessoas perguntarem. Não quando há um contexto bom, porque às vezes há aquele contexto de maldade, não é? Mas nós percebemos quando é um contexto de maldade. Mas respondes sempre? Normalmente, se for, por exemplo, em consulta, isso eu respondo. E depois não continuam as perguntas? Não, porque eu acho que eu sou muito reservada e, portanto, como eu também não dou muita abertura eu não mostro muito a minha vida pessoal, etc. Mas já vamos ter que falar um bocadinho sobre ela. Então este podcast chama-se O que diz o teu coração e não falas sobre a tua vida. É só assim umas coscovilhices, as pessoas querem saber. Claro. Os bebés. Claro. E portanto eu acho que quanto mais abertura nós dermos, mais perguntas as pessoas fazem. Portanto eu acho que tem que haver ali o equilíbrio certo nessa parte. Sério, já não faço mais perguntas difíceis. Parece-me que estas não foram as que vêm a seguir, é que vão ser. Mas captei-me bem ou não? Capaz, Sabes que algumas delas fazem aos psicólogos também, não é? Nomeadamente aquela. Tem filhos, pois. Então como é que sabe, não é? Sim, eu acredito que as pessoas depois tentam também muito transportar essa. Se a pessoa não passou aquilo que eu estou a passar, então não me vai conseguir ajudar. Sabes que na faculdade nós aprendemos, pelo menos eu aprendi, aquilo que eram frases ou alternativas de resposta para quando essas coisas aconteciam. Então é muito bonito que a pessoa não tem que passar pela situação para poder ajudar. Exatamente. Que é o que tu disseste tudo aí, não é? Que é, eu estou-lhe a dar conhecimento científico, não lhe estou a dar experiência de vida. Claro. São coisas diferentes, não é? Claro. Embora eu acredite que a experiência de vida nos permita olhar para a evidência de uma forma, mas só isso não é suficiente. É senso comum, sim. Não é? É diferente, não é? Exatamente. E eu acho muito engraçado, por exemplo,
se calhar indo para um contexto mais de nutrição, mais geral, para as pessoas perceberem muito, há muito esta ideia de eu vou a uma nutricionista e normalmente elas são todas muito magrinhas. Pois é. Não é? E depois ela não vai perceber o que é ter 20 ou 30 quilos a mais, portanto ela não me vai perceber. Sim, mas se ela tem um bocadinho mais de peso, nem a nutricionista é magra, como é que consegue também ajudar os muito, outros? muito crítico, não é? Não é? Mas também às vezes há esta parte de ela sempre foi magra, ou ela não tem os problemas com a alimentação que eu tenho e portanto não me vai conseguir compreender o que é não conseguir fechar as calças ou ter vergonha de ir à praia, por exemplo. E quando na verdade, claro que as pessoas não olham para todo um historial, e o facto de estarmos ali ou termos um determinado peso não diz nada relativamente à forma como lidamos à alimentação, mas não significa que nós não consigamos ajudar a pessoa só porque nunca tivemos, se calhar, naquela posição, não é? Então Eu diria que é o mais difícil. Sim. Eu acho que nós precisamos de ser pessoas empáticas e perceber a dor. Ia dizer, estava a pensar nisso, sim. Acho que E o sofrimento, não é? E o que é que leva a pessoa ali, não é? E escolheres as palavras daquilo que vais dizer. Exatamente. Não é? Que é o mais difícil. Mas agora eu queria saber, assim, coisas sobre ti. Quem é a Patrícia, não é? Olha, a Patrícia, ela é uma pessoa muito... Primeiro, eu cresci com 3 irmãos. Sim. Rapazes. A mais velha é rapariga e nasci com um irmão gêmeo. Ok. E portanto eu acho que termos um gêmeo acaba sempre por moldar muito a nossa personalidade, no sentido que eu digo assim às vezes a brincar que eu nunca pude escolher só o meu bolo de aniversário. Eu digo, tenho sempre que dividir, ou seja, eu gosto de Red Velvet, não, mas eu só gosto de chocolate, então temos que encontrar ali um meio termo, não é? E portanto, eu acho que a nossa infância molda-nos muito nesse sentido. E portanto, também viver numa casa com muitas pessoas também acaba por termos que nos ajustar à personalidade de cada pessoa. E depois também porque lá está, eu via a minha mãe a ser muito prática, não é? Porque tinha muitos filhos? Porque tinha 2 bebés e tinha a mais velha, etc. Então eu acho que eu também me acabei por tornar uma pessoa muito prática e muito, olha, é para fazer, então vamos fazer. E portanto eu acho que a Patrícia é uma pessoa muito, muito da ação, diz-me o que é para fazer que nós fazemos. E tem coisas boas e tem coisas também menos boas, não é? E portanto, por isso é que eu acho que acabo por ser tão apaixonada pelo meu trabalho e ser dedicar-me tanto, porque efetivamente quando eu me coloco numa situação é para fazer e quero avançar, não fico muito tempo. Mas tens tempo para o amor? Tem que ser. Então como é que está o teu coração? Conta lá. O meu coração está muito preenchido. Sim. Eu não sou nada boa a falar destas coisas. Lamechas. Não, olha, por acaso eu não sou uma pessoa muito afetuosa no sentido de palavras. Sim, mais gestos. É mais de gestos. Eu acho que grande parte daquilo que é a minha forma de comunicar amor é muito a presença, o estar sempre presente, o estar lá, porque se calhar ser mais lamechas, de falar, isso eu não sou essa pessoa. E portanto, quando entramos para esses campos, eu fico um bocado ali a patinar. Mas eu acho que ficamos todos, não é? Porque quem trabalha de serviço aos outros está sempre a falar dos outros. Exatamente. Nunca nada é sobre nós. Exatamente. E como nunca é nada sobre nós, quando de repente nos fazem estas perguntas, ficamos assim um bocadinho sem jeito, não é? Que é, pois então, e o que é para dizer aqui, não é? Porque por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Ou seja, nós passamos o nosso dia todo a dar ferramentas para os outros, a falar dos outros, ou seja, todo o meu trabalho é sempre focado nos outros e nunca focado em mim, não é? Então como é que tu estás? Exatamente. É sempre tu é que perguntas, então como é que está? Qual foi a evolução? O que é que precisa? E na verdade, mesmo que não estejamos bem, naquela altura temos que ficar, não é? Porque a pessoa não pode ser prejudicada por naquele momento não estarmos tão bem. Portanto, eu acho que é sempre um desafio. Portanto, agora bem logo que eu estou a patinar aqui. Mas no fundo, que se tu tivesses que dividir os grandes amores da tua vida, já vimos que um dos amores era o trabalho, que outros amores preenchem o teu coração?
Eu acho que aqui vamos sempre tocar um bocado de lamechas, mas que é verdade, que é a família, a família, tanto aquela que nós construímos como aquela que vem de base, não é? E portanto eu acho que a grande parte da estrutura que eu sou é a parte familiar, é a parte das pessoas que estão lá sempre ao final do dia para mim. E quem são essas pessoas que estão lá sempre? A família nuclear, não é? O teu gêmeo ainda está lá ou não? O teu gêmeo, o teu irmão gêmeo, está? Sim, ou seja, tem muita a família nuclear, obviamente o namorado e a parte da relação amorosa que acaba sempre por ser uma pessoa que é uma relação que eu acho que se vai construindo ao longo do tempo, não é? Porque a família é uma relação que é quase basilar, não é? Aceitas, não é? E aceito. E a questão às vezes da relação amorosa é uma relação que se vai mais construindo, e eu acho muita piada essa construção, Estava a olhar para ti, agora vou para aliviar, que esta conversa está a ser difícil. Imagina, não é? Sim. Que te apaixonavas por uma pessoa com excesso de peso. Ok. Como é que achas que era visto? Acho que temos que desmistificar aqui um bocadinho isso. Não concordas comigo? Sim, concordo. Eu acho que para nós nos aproximarmos de uma pessoa há certos valores que têm que ser idênticos. E portanto, eu sendo uma pessoa que gosto de me alimentar bem, que gosto de ser ativa, que gosto de ir ao ginásio, gosto de correr, gosto de andar. Acho que dificilmente, se eu tivesse uma pessoa que tivesse um comportamento totalmente oposto, iria me apaixonar ou que me iria aproximar dessa pessoa. A questão do excesso de peso não é, para mim não seria um tema, mas eu acho que se a pessoa não quisesse melhorar a sua alimentação ou o seu estilo de vida, eu acho que no fundo eu ia cada vez perdendo mais o encanto. Não é? E portanto eu acho que há certas coisas que os casais têm que estar alinhados, e é engraçado que depois eu vejo muito isso também em consulta, não é? Que é a questão de é difícil, o pai diz não faças, a mãe diz. Exatamente. Eu já vi casais que o resultado foi mesmo a ruptura, porque lá está, coisas tão simples como a alimentação do bebê não estavam de acordo. Da mãe não querer dar açúcar e o pai ir por trás e dar, por exemplo, não é? E portanto, quando eu olho para a pessoa que tenho ao meu lado, eu preciso de perceber que nós estamos... que temos a mesma visão. Claro que não somos pessoas iguais e, portanto, há sempre espaço para algumas coisas diferentes, mas que temos a mesma visão. Então, nessa questão, eu acho que, obviamente, ter uma pessoa que, por exemplo, não fuma, por exemplo, fumar para mim seria muito complicado, uma pessoa que, eu digo, olha... Não tem hábitos saudáveis, ou que por exemplo, olha, vamos fazer uns ovos mexidos para o almoço e a pessoa quer comer uma coisa totalmente diferente. Eu acho que isso ao longo do tempo iria ser uma relação de desgaste. Acho que teria que, se calhar, encontrar ali um equilíbrio. No meu caso, muitas vezes sou eu a desencaminhadora. Portanto, como é que isso é possível? Uma nutricionista desencaminhadora? Conta lá. Porque os teus olhos estão a brilhar, que engraçado. Porque ele é muito certinho com a alimentação, adora alimentação saudável. Eu é que digo, mas trabalha nesta área ou não? É profissional de saúde. É profissional de saúde. Tinha que ser, não é? Não havia muito. É porque depois tu não tens tempo para conhecer outras pessoas que não sejam da área, não é? Não, eu acho que nem é questão do tempo, é a questão de lá está, de ter empatia e ter aqueles valores ali muito, muito, muito idênticos, não é? E ele alinha quando tu desencaminhas? Reclama, mas alinha. Quando eu digo de desencaminhar vamos pedir uma sobremesa ou vamos comprar uma sobremesa. Eu costumo brincar que dizer que sou muito formiguinha, porque eu gosto obviamente muito de uma alimentação saudável, mas eu também gosto muito de um docinho, de uma sobremesa, não é? Então, quando eu digo desencaminhador é mais nesse sentido de e olha, vamos buscar um gelado para comermos. E ele reclama, mas depois come. Adoro gelados. Então vamos falar sobre isso. Olha, tens sonhos? Tenho. Coisas que gostavas mesmo muito de fazer? Tenho muitos sonhos. Eu gosto mais de viver o presente e de ter sonhos mais a curto, médio prazo do que sonhos de daqui a 10, 15, 20 anos. A nível pessoal, eu gosto de uma casa cheia, portanto eu fui criada numa casa cheia, portanto eu acho que assim
médio prazo, ter uma casa cheia, ter uma casa com vida, com pessoas a entrar, com pessoas a sair. Foi assim que eu fui educada e, portanto, é assim que eu também me vejo no futuro. E grande parte desse objetivo de vida acaba por ser muito nessa ótica. Claro que há aqueles objetivos mais, não diria mais triviais, mas olha, gostava muito de conseguir fazer aquela viagem, fazer aquela conquista, porque muitas vezes aquelas viagens podem ser, no fundo, a conquista dos nossos objetivos, ou uma forma de materializar os nossos objetivos. Portanto, obviamente que temos sempre esses objetivos mais triviais. A nível de trabalho, é no fundo conseguir passar a minha mensagem a mais pessoas. Mais famílias. A mais famílias. Olha, Sim. este podcast chama-se O que diz o teu coração? O que diz o teu coração, Patrícia? É muito irrequieto, portanto diz muitas coisas. Mas eu diria que mais do que aquilo que ele diz, eu acho que ele transmite tranquilidade, empatia, e no fundo é isso que eu quero transmitir, não só obviamente às pessoas que se encontram ou que se cruzam no meu caminho do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, que eu consiga ser, no fundo, aquele porto seguro para uma pessoa, sabe, olha, eu vou ter com a Patrícia e sai de lá mais tranquilo, mais desanuviado. Sem ser pesado, exatamente. Obrigada, minha querida. Obrigada, Belvera, pelo convite. Este é mais um podcast, O que diz o teu coração, com o patrocínio de Viva Melhor, a sua marca de confiança. Só grandes músicas.